tarde a todos. Ricardo, você foi espetacular. Estou olhando para você aqui, você está me vendo lá, né? Você foi espetacular. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua apresentação. A gente tinha pedido um roteiro desse tipo mesmo. Você foi muito bom. Obrigado. Obrigado a vocês também, Eduardo e Marcelo, Edu e Marcelo, por aceitar o convite, o desafio de estar aqui conosco. Não é fácil colocar o regulador e duas das principais bandeiras internacionais do mundo juntos. E aqui não se trata de um debate ou um embate, mas uma combinação de como a gente deveria olhar para a regulação e inovação, olhando para frente, olhando para o futuro. Mas quando eu olho para eu gosto de olhar bem para o futuro, mas eu nunca esqueço a história. A história me ensina muita coisa. E parte da minha história no mundo de pagamento, eu vivi parte do que eu vou falar. Eu sei, as bandeiras de cartões com seus parceiros, os meios de pagamento eletrônico, principalmente o cartão de crédito na década de 90, depois cartão de débito mais para a década de 2000, foram extremamente importantes na inclusão financeira no Brasil. Se eu me lembro bem dos números, perto do ano 2000, nós tínhamos não mais do que 2, 3% de penetrações de cartões no consumo das famílias brasileiras. O Ricardo Mourão pode me corrigir esse número. Nós já atingimos mais de 50%. Todo esse movimento que foi feito a partir da estabilização do real no meio dos anos 90, e que, a partir do ano 2000, isso eu vi, né, pessoalmente, a interiorização dos cartões, um movimento promovido pelas bandeiras, pelos aquários. Nós invadimos o interior do Brasil, levamos o cartão a lugares onde antes era impossível de encontrar. E isso trouxe uma inclusão financeira espetacular. E muita gente esquece disso. E moderna, porque nós somos o primeiro país a adotar, não o primeiro a adotar, mas o primeiro a torná-lo de uma maneira escalável, o cartão, o Smart Card, que mudou totalmente a forma como a gente paga, né? Lembra da assinatura, da maquininha, do Reco? A gente evoluiu para a maquininha automática, com o swap, mas fomos depois para o cartão Smart, que deu um impulso fantástico. E também, antes ainda do Banco Central ser o agente regulador de meios de pagamento, em 2010, com a abertura do mercado de aquário, a gente teve um aumento espetacular não só de players, na verdade os players vieram mais tarde, mais para 2015, que a gente teve muita gente, mas principalmente a gente teve a inclusão de dezenas de milhões de MEIs, microempreendedores individuais, que antes não tinham acesso a meios de pagamento, e graças à abertura de mercado de alguns dos players, isso aconteceu. Então, eu olho para a história e vejo a função dos cartões de crédito com um papel extremamente importante na inclusão financeira. Quando a gente olha aqui para o Banco Central, que está aqui, já mencionado a 12865, a partir dali, nós vimos, e principalmente o papel do Banco Central de tornar o sistema cada vez mais transparente, mais inclusivo, competitivo e seguro, obviamente. Eu acho que o ponto maior do Banco Central, reconhecido como um dos bancos mais inovadores do mundo, é a criação do PIX. E o PIX trouxe, em pouco tempo, muito pouco tempo, e isso é normal, toda tecnologia nova inclui muito mais gente, muito mais rápido do que no passado. Então, naturalmente, em menos de 4 anos, nós tivemos mais de 40 milhões de brasileiros que antes só tinham a alternativa de usar papel moeda, e muitos desses só usavam papel moeda e hoje estão incluídos financeiramente, mas tem muita coisa ainda para se fazer. Então, eu vejo o Banco Central como regulador, mas as bandeiras também são reguladores nas suas respectivas instituição de pagamento, desculpa, no seu arranjo de pagamento, e fazem um papel muito semelhante. Há uma semelhança aqui, tanto no aspecto inovador quanto no aspecto regulador. Muito bem. O objetivo do painel é trazer essa visão estratégica de como inovação e regulação podem caminhar juntos. E a expectativa é que, no final do painel, a gente tenha uma visão bem densa sobre isso, no aspecto colaborativo, e talvez, quem sabe, a gente possa discutir algumas experiências internacionais, e quase
quase que eu tenho certeza, talvez até um pouco de orgulho e não certeza, de que a gente está muito mais avançado do que outros países em certos aspectos. E é isso que a gente gostaria de discutir aqui com vocês, e o público sairá daqui com uma visão mais clara desses papéis. Tá bom aqui? Beleza? Ótimo, muito bom. Então, eu tenho algumas perguntas que estão chegando do público, mas eu vou começar com as minhas aqui. Especificamente no caso de uso de inclusão financeira, principalmente impulsionada, como eu já disse, pelas bandeiras e pelo Banco Central. Já disse isso, as bandeiras têm desempenhado um papel fundamental nessa inclusão ao longo das últimas décadas. Mas, para vocês dois, a pergunta é: quais são os principais casos de sucesso que vocês destacariam ao longo das últimas décadas? Só para recuperar um pouquinho de história. Para o ímpar aí, para ver quem começa. Vai lá, Tuzinho. Bom, posso começar, então. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Muito obrigado, Edson, pelo convite. Cantarino também. Acho que tanto o Mourão quanto você, Edson, descreveram muito bem quanto o nosso mercado evoluiu, né, do ponto de vista de inclusão financeira. E eu gosto muito dessa combinação de inovação e regulação, né, porque diferente até de alguns mercados onde a gente vê que às vezes a regulação ela acaba inibindo de uma certa forma a inovação, né? Aqui no Brasil a história foi bastante diferente. Eu acho que o papel do Banco Central, já ao longo dos anos, já há muito tempo, foi muito benéfico para a nossa indústria, né? Trouxe um arcabouço de regras que deu conforto e claridade para que os participantes não só pudessem entrar, mas investir com segurança. Isso é fundamental, né? Eu lembro, muitos anos atrás, quando a gente estava discutindo cartão pré-pago no Brasil, né? E não existia uma regulação específica, era aquela coisa zona meio cinzenta, era muito difícil você convencer alguém que queria entrar no negócio. Você não sabia se tinha apoio regulatório, se não tinha, se isso podia mudar ou não. Então, eu acho que isso foi muito positivo, muito importante. A gente vem acompanhando isso ao longo dos anos. E o Brasil é definitivamente, acho que um caso de sucesso quando a gente compara os outros mercados, nessa dobradinha, né, entre bandeiras e Banco Central, gerando inovação, gerando competitividade, segurança, ou seja, eu acho que tem aí um trabalho muito bem feito ao longo dos anos, né? Falando especificamente, eu acho que a gente tem vários casos aqui, né? Então, você mesmo já citou alguns exemplos aqui. Tem um bastante recente que a gente tem usado muito. A gente fez uma pesquisa recente com um dos nossos maiores clientes, que é o Nubank, reconhecidamente, se não a maior fintech do mundo hoje, uma das, né, mais reconhecidas. E assim, o Nubank, para quem não sabe, durante muitos anos trabalhou, né, com um único produto, que era um cartão de crédito Mastercard. Durante anos, era só o que eles ofereciam. Ou seja, começaram, né, do nada, né, todo mundo acho que já deve ter ouvido um pouco da história, né, começaram lá no Sobradinho, no Brooklyn e tal, 5 pessoas, tiveram uma ideia, resolveram fazer um negócio, e começaram emitindo um cartão de crédito. Era isso, mas, assim, era uma solução monoproduto. Né? Bom, hoje, obviamente, vocês sabem o tamanho, o sucesso, numa escala global. E essa pesquisa que a gente fez com eles foi uma pesquisa muito interessante, que a gente pegou uma amostra de 2 milhões de clientes, né, que foram incluídos financeiramente pela primeira vez, através da conta do Nubank. Né? Desses 2 milhões de clientes, 80% deles, em 2 anos, tinham tido algum acesso a crédito, né? Sendo que desses 80%, mais quase 70%, 67% já estavam com cartão de crédito também. Ou seja, uma coisa muito interessante que vocês viram, pessoas que não tinham, né, até então, nenhum acesso a nenhum instrumento financeiro, não tinham tido conta, né, não tinham sido bancarizados pela primeira vez. E nesse período de 2 anos, muito interessante você ver até a graduação da utilização de produtos. Normalmente começa utilizando Pix, pré-pago, né, são os 2 produtos ali de entrada, e isso vai evoluindo ao longo do tempo para outros produtos, como crédito, por exemplo, cartão de crédito e até mesmo investimento. Tá? Se eu não me engano, uns 35%, 36% dessa amostra também começaram a fazer investimentos. Acho que esse talvez seja, né, o principal exemplo, né, de forma bastante prática que a gente tem para provar o quão importante foi esse trabalho que a gente fez ao longo dos anos. Excelente exemplo, e bem mais recente, quer dizer, é ótimo para a gente, para a nossa discussão. E Edu? Bom, obrigado aqui pelo convite, Edson. Prazer estar aqui com o Gione e Mourão.
Bom, eu acho que o papel do Banco Central foi fundamental em 2017, 2018, com a criação das IPs, né? Acho que foi um momento de ruptura, foi onde a gente viu realmente uma série de novos entrantes começarem a participar e poder, assim como o Nubank e outros, testar o seu conceito, né? Começar a poder, sem ser regulados 100%, né, como um banco, mas poder entrar nesse mercado e começar a testar, né? Então, acho que foi importantíssima a figura da IP, não regulada e regulada, e mais recentemente até o SCD, a figura da SCD também super importante para agora poder, inclusive, evoluir para quem quer dar crédito, né? E pegando casos, obviamente tem vários casos, né? Neon, o Banco Neon foi um case de sucesso do banco digital, o Mercado Pago, que também sai de um ambiente de marketplace e vai para um ambiente de pagamentos, trazendo a inclusão financeira para uma série de pessoas. O próprio PagSeguro, né, eu acho que também fez um excelente trabalho nessa questão de digitalização e inclusão financeira. E quando a gente fala de casos de inclusão, né, a gente também tem recentemente tem mais 2 casos de inclusão que não é só financeira, mas social também, né? A gente quando olha, por exemplo, o segmento de pessoas que moram em favelas, né? 50% das pessoas que moram em favelas, elas têm seu próprio negócio. E elas precisam, de alguma forma, ter controle, ter segurança, né, de digitalizar seus pagamentos, né? A gente teve agora o lançamento do G10, que é um banco focado no segmento de pessoas que moram em comunidades e favelas. E o segundo caso que eu gosto de falar também é o Parabank. O Parabank é um banco para pessoas com deficiência, com pessoas com deficiências físicas, visuais, PCDs, onde toda a digitalização do banco para esses clientes ela é baseada em trazer uma forma desse cliente ser incluído, ou seja, o aplicativo dele é diferente, o aplicativo ele consegue usar sem precisar ter um problema de acessibilidade, o cartão vem em braille, o cartão tem um corte para ele saber que lado que ele tem que enfiar o cartão na maquininha. Quer dizer, como que essas pessoas se resolvem sem também ter a tecnologia para ajudar, né, a se incluir financeiramente? Então, acho que, e de novo, essas empresas só estão podendo entrar no mercado e testar seus produtos porque existe uma possibilidade de trabalhar com um modelo de negócio que o Banco Central permitiu atuar, né? Eu acho que isso é fundamental aqui, a gente continuar podendo inovar nesse sentido e permitir que os modelos sejam testados. Muito bom. Você praticamente respondeu a pergunta que eu tinha para o Ricardo Moura, mas eu vou deixar uma para ele, que é mamão com açúcar. Do ponto de vista do Banco Central, Ricardo, quais foram os principais resultados, eu quero dizer, os mais significativos, de fato, alcançados com o PIX em termos de inclusão financeira? De fato, o que a gente percebe e que traz uma alegria, ela é uma mistura do uso do PIX com esse ponto que o Tangione trouxe, né, e a gente já dizia da essencialidade do serviço de pagamentos, mas é o consumo subsequente de outros serviços, né? Eu me lembro quando isso era muito teórico, né? A gente falava, olha, se a pessoa digitaliza os pagamentos, ela começa a deixar rastro digital, ela começa a ser objeto, né, de uma procurativa para a oferta de novos serviços. E, por outro lado, se a pessoa está lá no mundo do dinheiro, essa circulação de riqueza ela é virtualmente invisível e, portanto, aquele cara bate na porta de uma instituição financeira e ele é uma grande incógnita, né? Então, a gente não consegue ter informação. Então, a gente vê, né, e, de novo, acho que acabou sendo uma sorte, a gente está desenvolvendo o PIX num momento como a pandemia, que trouxe um forte impulso à digitalização, e a gente teve uma expansão bastante grande, então, de pessoas que até então não tinham conta em lugar nenhum, né? Os números são impressionantes, a gente olhando as nossas bases de dados, né, fora cartão, se a gente olhasse, quem usou uma TED nesse tempo todo, quem pagou um boleto, quem usou um DOC, 71 milhões de pessoas nunca tinham feito nenhum pagamento desse tipo até a existência, né, a criação do PIX, e a partir daí, quantos modelos de negócio, né, ficaram facilitados e, de certa forma, mais seguros por conta, né, dessa digitalização. E o bom disso aí, né, é que, como disse, se ele tem acesso a um produto básico, ele procura depois outros produtos. E nessa
nessa caminhada onde a gente fala das IPs também, em especial dos emissores de moeda eletrônica, a gente nota também claramente o crescimento aí, né, do uso dos cartões pré-pagos, que mostram um aumento da competição aí das IPs vis-à-vis as instituições incumbentes, né, que de certa forma mostra de novo esse aumento da competição e essa inovação que a gente sempre busca aqui no Banco Central. Muito bom. Ainda falando de inclusão financeira, mas agora indo para o mundo do B2B, o mercado B2B, especialmente pequenas e médias empresas, enfrenta desafios significativos ainda no acesso a soluções financeiras, principalmente crédito. Como as bandeiras de cartão podem ampliar a inclusão financeira para pequenas e médias empresas no Brasil? Bom, vamos lá. Acho que o mercado de B2B, de PME, é 30% do PIB do Brasil, né? Então, acho que tem um mercado enorme aqui para a gente endereçar. E o ponto que você falou, Edson, é verdade, né? Aqui o crédito é fundamental, né? Eu acho que a gente tem que se reinventar aqui na forma de dar crédito para pequena e média empresa, né? Não, a gente sabe que no mercado tradicional é muito difícil fazer isso e a gente tem que criar formas criativas, né? Seja colateralizando um crédito, seja, como a gente tem falado aqui, tokenizando recebíveis, né? Eu acho que a tokenização de recebíveis pode ser uma forma de a gente começar a olhar um jeito de eu conseguir dar uma garantia, dar um crédito com uma garantia para o pequeno e médio empresário, né? Se a gente olhar o crescimento que teve a indústria de pagamento nos estabelecimentos, né? A gente estava comentando agora há pouco, a gente tinha 10 anos atrás, a gente tinha 5 adquirentes, né? Hoje a gente tem mais de 30 adquirentes no Brasil. Ou seja, a gente conseguiu chegar nesse pequeno e médio, né, os adquirentes que entraram, fora os subadquirentes, né? Se a gente fala de sub, deve ter mais uns 200, 300. Né? Então, a gente já chegou neles, né? Mas ainda precisa chegar com o crédito para complementar a oferta e para poder ajudar o crescimento desse mercado, né? A gente acredita também que com Open Finance, com a abertura da informação, a gente consiga trabalhar melhor esse crédito no pequeno e médio empresário. O Edu, acho que tocou aqui num ponto fundamental. Eu acho que um bom trabalho da inclusão já foi cumprido, né? Quando você olha hoje o Brasil, do ponto de vista de aceitação de meios de pagamento eletrônico, de uma forma geral, e aí, olha, estamos falando de cartões, estamos falando de Pix, é um dos índices mais avançados do mundo. Quando a gente compara, né, a quantidade de estabelecimentos comerciais que aceitam cartões de crédito, qualquer tipo de índice, seja por população, quantidade de CNPJs, ou seja, o Brasil avançou e avançou demais nesse tema, né? É muito comum a gente ver pessoas das nossas empresas multinacionais que vêm para o Brasil, tenho certeza que você já experienciou isso também, de às vezes ficar até espantado de encontrar uma pessoa, né, vendendo alguma coisa num semáforo ali, com uma maquininha, né, para poder aceitar cartão. Quer dizer, são coisas que para a gente já faz parte do nosso cotidiano, mas que mostram realmente o quanto a gente está avançando. E o desafio é justamente isso que o Edu trouxe. É como você expandir, né, sair simplesmente da inclusão, mas elevar, né, o nível de utilização dos serviços. A gente olha, né, principalmente as empresas menores, tem uma necessidade muito grande de ajudá-los, não só na parte de pagamento, mas também na parte de como ajudá-los a vender, fazer gestão do seu fluxo de caixa e até comprar os insumos que eles precisam. Então, óbvio que a solução de pagamento é super importante, eu acho que nessa parte a gente já está bem avançado. Em outros trabalhos que a gente vem fazendo para facilitar um pouco a vida deles, seja do ponto de vista, né, de benefícios, treinamento, ferramentas de gestão, né, de fluxo de caixa. Então, a gente tem um programa já bastante conhecido, né, que é o Mastercard Surpreenda, que é uma plataforma de recompensas muito, né, popularizada já no mundo de consumidores, pessoa física, mas que a gente lançou também a versão pessoa jurídica, que traz todas essas ferramentas para endereçar essas dores, principalmente para os pequenos comércios, que a gente entende que onde falta essa infraestrutura, essa necessidade, às vezes um curso técnico, tá certo? Coisas dessa natureza que a gente procura trazer para ajudar. E aí tem também algumas soluções, por exemplo, falando particularmente aqui no pagamento B2B, que foi outro ponto que você perguntou,
que seria também soluções como o VCN, né, que trazem mais segurança, facilidade, eliminando, né, papel, né, no processo de compra, trazendo um processo mais inteligente e seguro para essas compras de B2B também. Obrigado pela pergunta, Edson. Eu acho que é interessante a gente pegar esse assunto, né, dos pagamentos e, de novo, conectar esse assunto do acesso a mais serviços financeiros e transformando, né, o limão azedo numa limonada gostosa. Né? Quem não se lembra lá né, da famigerada trava, né, que existia antigamente, a trava de domicílio, e que, no final das contas, tantas reclamações trouxe, né, desse público que recebia em cartões e que precisava, né, de acesso a uma linha de crédito, enfim, alguma coisa assim, e tinha, eventualmente, todos os seus recebíveis futuros travados por conta dessa necessidade. E a gente, né, cria, então, um novo arcabouço, né, baseado, então, no registro, né, desses recebíveis de arranjos de pagamento, e traz segurança jurídica nesse novo arcabouço tecnológico jurídico, de tal forma que esses recebíveis eles ganham um valor comercial maior, né, e uma possibilidade de um uso muito mais amplo, né, do que o que a gente tinha com a trava. A trava, obviamente, você tinha basicamente dois agentes disputando, né, o credenciador na antecipação e a instituição domicílio disputando esse estabelecimento. E quando a gente passa por esquema de registro, onde os dados deles estão lá, eles são trazidos, inclusive, pelos próprios credenciadores, ou seja, aquilo que o estabelecimento diz que tem a receber é dado, né, por uma instituição regulada, que é um terceiro e um desinteressado, então você tem uma robustez nesse tipo de informação, e ele passa a ter um ativo, né, ativo esse que ele pode usar como um lastro num empréstimo, ele pode utilizar como uma forma de antecipação, ele pode utilizar, inclusive, no supply chain, falando, olha, eu tenho um a receber aqui que eu posso transmitir para você, ceder, né, fazer a cessão desse ativo para você e comprar, com isso, produtos para o meu estabelecimento. Então, acho que essa é uma linha particularmente feliz. Não foi um caminho fácil, né? Quem acompanha isso aí sabe o quão difícil foi colocar esse arcabouço de pé, mas uma vez ele estando de pé, ele tem um potencial bastante grande, aí, principalmente né, junto aos menores, que costumam ter menos ativos, né, que podem ser dados aí em garantias. Eu estou recebendo perguntas aqui, eu vou tentar organizar essas perguntas, elas são muito específicas, enquanto que a gente, no painel, tenta discutir estratégia. Mas eu não vou deixar de tentar respondê-las ou buscar as respostas aqui com os nossos panelistas. Mas lembraram de algum exemplo internacional de B2B, não? De sucesso? Acho que assim, um modelo que, vou dizer de grande sucesso, mas que a gente já, pelo menos que eu acho que é bastante comum para pequenas empresas, são plataformas onde você tem leilões de linhas de crédito para pequenos negócios, né? A gente já fez parceria com um outro para facilitar, principalmente na parte de pagamentos, fazer transferência, né, dos recursos também, utilizando o nosso arranjo de transferência, mas a gente entra como fornecedor da tecnologia, né, Edson? Nós não somos banco, instituição financeira, somos empresa de tecnologia, então a gente acaba, assim, foi a primeira coisa que me recorreu aqui. Não, beleza. Perfeito.
para complementar aqui, eu acho que a gente tem visto muito, e vai ser uma tendência, tokenização, você tokenizar um ativo, né, e dar isso em garantia. A gente recentemente fez um produto com a AgroToken, onde a gente tokenizou uma safra de soja. E essa tokenização dessa safra é dada como garantia para que o produtor consiga fazer compras com essa tokenização dessa safra. Isso vale para qualquer outra coisa, né? Quando a tecnologia consegue chegar de uma forma mais simples, você pode tokenizar a sua casa, você pode tokenizar seu imóvel e você fracionar ele. Hoje você já pode dar um imóvel de garantia, mas quando você dá um imóvel de garantia, se o imóvel vale 1 milhão, você disponibilizou 1 milhão como garantia e está preso aquele 1 milhão, muitas vezes por um empréstimo que você precisa de 100 mil reais. Com a tokenização, você pode colocar esse imóvel de 1 milhão e você vai fracionar esse imóvel e pode dar várias garantias de 100 mil reais, 50 mil reais, conforme a sua necessidade. Eu acho que aqui tem uma oportunidade grande que vai evoluir, que é essa questão da tokenização. Bem lembrado. Muito bom, muito bom. Eu queria discutir um pouquinho o papel social das bandeiras, me permite. Dada a importância das bandeiras de cartões promover a inclusão social em um país com grandes desigualdades, como é o nosso caso, como vocês avaliam o papel social dessas instituições? Qual é a visão de vocês? Papel super importante, né? Então, e aí eu acho que eu posso citar aqui alguns exemplos, né? A gente já, um tempo atrás, a gente assumiu primeiro um compromisso global de incluir mais de 1 bilhão de pessoas no mundo financeiramente ao longo de 10 anos, né? E a gente vem excedendo essa meta, né? A gente falou um pouco aqui do exemplo do Brasil. O Brasil hoje, até nesse ponto, está numa situação um pouco mais avançada do que alguns outros países, principalmente quando a gente olha a América Latina. Mas é um compromisso global da Mastercard muito forte. Falando especificamente de Brasil, além de tudo isso que a gente já comentou, tem um programa que a gente gosta muito de citar também, que chama Strive, que é um programa focado, né, em pequenos negócios, voltando aqui ao tema da pergunta anterior, e principalmente focado nas comunidades. Então a gente aqui assumiu um compromisso, a gente já trabalha, né, com algo em torno de 500 mil microempresas de comunidades no Brasil, ajudando essas empresas, tanto não só na parte de pagamentos, mas ajudando também na profissionalização, digitalização de canais de venda e também com ferramentas de trabalho. Então, acho que é um papel super importante nosso também, óbvio, né, olhar o lado social. Não só do lado do consumidor, mas também do lado desses microempreendedores, que muitas vezes acabam empreendendo até por falta de alternativa de trabalho. Só tenho a concordar aqui com o Marcelo. Acho que a gente não tem mais dúvida que qualquer empresa que está aqui nesse auditório aqui tem o seu papel social, né? E cada vez mais os consumidores que consomem os produtos dessas empresas vão estar te avaliando por quanto você faz na sociedade, né? Seja na escolha da marca, seja na escolha do serviço, a gente aqui tem que estar atento a isso. Além desses, né, 2 casos que eu dei agora há pouco, do Banco G10 e do Parabank, e eu acho que a gente tem que ter um esforço dentro das empresas também de olhar essas oportunidades que aparecem e falar, pô, eu quero apostar nisso, eu quero fazer alguma coisa legal, diferente aqui. Eu não quero só estar sempre olhando só o moderninho, sempre, né, o diferenciado, mas eu também quero pegar iniciativas que precisam de um apoio e a gente incentivar. A Visa, como o Brasil, a gente tem um programa que chama Visa Causas, né? A Visa Causas, a Visa doa um percentual da transação aqui para cada vez que um cliente usa o cartão, né? E o cliente tem que aderir a esse programa. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, mas são 8 categorias que você pode escolher, com mais de 20 instituições. Então, desde idoso, criança carente, pet, saúde, educação financeira. Então, são várias categorias que você pode escolher e que esse valor é revertido para instituições. A gente já tem mais de 500 milhões de transações que geraram algum tipo de incentivo para essas instituições. Então, fundamental aqui a gente estar presente. Vocês conheciam esse programa? Eu não conhecia. Visa Causas. Olha aí. Tá aí, gente. Vamos fazer a Visa gastar um pouquinho de grana aqui com uma agenda diferente. Com muito prazer. Você a gente gasta com gosto. Então, por favor, lembre-se disso.
Eu vou pular para outra pergunta, e essa pergunta eu vou começar com o Ricardo, embora eu espero que vocês possam ajudar também. Sobre boas práticas internacionais. A gente vive aqui no Brasil, ou a gente tem o síndrome do vira-lata, ou acha que ninguém faz melhor do que a gente, né? Em pagamentos, eu acho que é difícil achar alguém que faça melhor que a gente, mas sempre existem boas práticas e a gente deveria aprender com os outros. Eu sei, acompanho o Banco Central, sou apaixonado pela forma como o Banco Central atua e sei que ele estuda casos internacionais. Então, quais boas práticas internacionais em termos de regulação e inovação vocês acreditam que poderiam ser implantadas no Brasil para melhorar o sistema de pagamentos? Além disso, como essas práticas poderiam beneficiar diretamente comerciantes e consumidores? Estou pensando nas pessoas mais importantes, que é quem vende, quem compra. Quais são as boas práticas? Que seja que o regulador já viu, está pensando, copiou, ou se inspirou, ou aprendeu. Começando pelo regulador. Pode ser, Ricardo? Tá certo, obrigado, Edson. De fato, né, a gente sempre tem que estudar, né, o que está acontecendo lá fora e avaliar aquilo que a gente pode trazer aqui, eventualmente adaptando um ou outro ponto, para que a gente possa se beneficiar disso. Né? A gente está sempre participando de fóruns internacionais, seja lá no Banco de Compensações Internacionais, né, no FSB, no GAFI, tentando trazer essas discussões que acontecem ao redor do mundo para a nossa realidade, para aquilo que a nossa sociedade demanda. Eu acho que exemplos claros disso são o próprio desenvolvimento do PIX, né, onde a gente foi olhar várias experiências, o que tinha funcionado nos pagamentos instantâneos de outros países, e claro, o que também não tinha funcionado, né, precisava aprender não só com os acertos, mas com os erros alheios. Acho que da mesma forma a gente vai pegar esse arcabouço, né, do Open Finance, né, do sistema financeiro aberto, olhar as práticas internacionais, as melhores práticas e, de certa forma, trazer, né, para o Brasil, adaptando a nossa realidade, as nossas necessidades. E, bom, em termos de práticas, né, é um pouco disso, né, de estar acompanhando o que está acontecendo e trazendo para cá, promovendo aí essa inovação, esse desenvolvimento no nosso sistema. Acho que vale a pena mencionar também uma coisa que a gente ainda não conseguiu colocar de pé de uma forma tão ampla, mas que acho que é uma boa prática que a gente deve perseguir, é ter um fórum de pagamentos de varejo que inclua não só os atores envolvidos, mas também a sociedade de uma forma mais geral. A gente tem hoje no Fórum Pix uma miniatura disso aqui, mas, claro, ali focado no Pix. Tem vários exemplos, principalmente na Europa, e acho que a Holanda se destaca nisso aí, onde você tem essa interação com a sociedade de uma forma geral, então, com a proteção dos consumidores, enfim, com vários atores da sociedade, além da própria indústria, e que visam promover essas melhores práticas aí na prestação desses serviços. Então, acho que esse é um caminho que ainda temos que trilhar e ver como a gente consegue se estruturar para ir nesse sentido. Desculpa. Ricardo, se eu não me engano, acho que vocês podem me ajudar. Quem tentou fazer alguma coisa assim foi a Austrália, não foi? Um comitê com sociedade participando. Chegaram ao nível de discutir intercâmbio, né? Se eu não me engano. Não, eu preciso pegar meus livros, mas eu acho que tem um case assim. Eu deixo com você, senhor. Bom, acho que a questão do Open Finance, né, a evolução do Open Bank para o Open Finance é fundamental aqui como inovação para a gente dar mais um passo, né? Acho que isso vai abrir, vai destravar bastante coisa aqui para o consumidor. Então, ratificando aqui o Mourão, acho que esse é um ponto importante. Acho que vem ainda também a questão do DEX, dos CBDCs, né, das moedas stablecoins que tem dos bancos centrais. Eu acho que isso é talvez está um pouco longe, mas, de novo, o Brasil já está na frente aqui, com o pé na água, já testando, já fazendo piloto, né, tanto nós quanto a Mastercard aqui estamos juntos nesses testes que estão acontecendo.
E, por fim, também tem a parte de regulamentação toda essa mercado de tokenização. A gente está junto aqui na ABC Cripto também, que é uma associação que está olhando a autorregulamentação de tokenização e que também a gente acredita que aqui a gente pode caminhar junto para um mercado que está crescendo, que a gente sabe que vai gerar oportunidades. Então, acho que esses 3 pontos aqui, para mim, são que a gente tem que ficar atento aqui para os próximos anos. Antes de você responder a proposta, a Tati fez uma pergunta nesse sentido, né? De como o Open Finance pode ajudar, pode ser usado para facilitar a inovação no ambiente financeiro. De certa forma, você respondeu. Mourão, na sua palestra, também citou. Se você quiser comentar, fica à vontade. Lógico. Bom, acho que tanto o Mourão quanto o Edu, né, já trouxeram aqui alguns temas super interessantes. E só para complementar, né, algumas outras novidades que a gente vem trazendo para o Brasil, muitas vezes trazendo em primeira mão, tá, Edson? Porque o Brasil é um país extremamente relevante, né, para as nossas empresas, e toda vez que a gente lança uma novidade, normalmente o Brasil, se já não está no plano de lançamento inicial, vem logo na sequência. Então, essa coisa de, o que tem de muito novo lá fora, que pode ser diferente para trazer para cá, normalmente a gente está lá na fronteira realmente da inovação, né? E até por as nossas empresas desenvolverem soluções que têm que funcionar globalmente, isso acaba até facilitando, né? Mas só para complementar aqui outros projetos que a gente até vem trabalhando em conjunto, né? Então, um que já é uma realidade, está até ganhando uma certa escalabilidade, é você transformar, tá certo, o seu celular num POS de vendas, né? Você não precisa mais da maquininha hoje para você receber pagamentos, né? Indo mais além, você pode fazer, você agora é pessoa física, você também já pode fazer pagamentos com o seu próprio celular. Você vai fazer uma compra online, você não quer lá digitar, passar por todo aquele processo, você usa o seu próprio celular para poder fazer esse pagamento também. Então, uma série de novidades, né, que estão vindo no mercado. Tem o Click to Pay também, né, que a gente está trazendo, que a gente brinca que é a versão online do pagamento sem contato, né, pela facilidade, né, eliminação da frição, né, no processo de venda, junto com segurança. Acho que tem uma série de novidades. Com relação à pergunta de Open Finance, eu acho que tem bastante oportunidade ainda, né? Quando a gente olha o Brasil certamente é um dos países que está avançando ainda que talvez não na velocidade que a gente esperasse, mas é um dos países mais avançados nesse tema. Acho que existem sim oportunidades até para ter mais colaboradores, né? Eu acho que de repente empresas, né, de cartões têm aí talvez um right to play, né, nesse negócio, principalmente na parte de iniciação de pagamentos. Acho que existe uma oportunidade interessante a gente, né, poder também participar e contribuir com isso, mas certamente vai ser fundamental para o futuro da nossa indústria como um todo, tá certo? Trazendo a democratização, trazendo inovação e principalmente eficiência para o sistema, né? Na troca de informações, na parte de pagamento, gestão de crédito, ou seja, eu acho que realmente ninguém tem dúvidas do benefício que isso traz para o futuro. Muito bom. E não dá para falar de pagamentos, de futuro, de regulação, de inovação, se não falar de segurança. Segurança é um tema de todo dia, né? Do nosso mundo de pagamento. Principalmente antifraude, estamos falando aqui de IA, de fake e outras tecnologias. Então, a pergunta para vocês é, com a crescente sofisticação das ameaças de segurança, com tecnologias emergentes, como já disse, AI e deepfake, como elas podem afetar o setor de pagamentos? Aqui o lado negro. Como é que elas podem afetar o setor de pagamentos e o que a gente tem que fazer para isso não acontecer? Tem que estar à frente, né? Então, assim, a gente, nos últimos anos, investiu mais de 7 bilhões de dólares só em aquisições, né? Não estamos nem falando aqui dos desenvolvimentos internos de soluções, ferramentas para a prevenção de fraude, seja ela mais tradicional ou então daquela, né, super evoluída que a gente vem encontrando hoje em dia. Então, cada vez mais tem que estar à frente disso. A gente tem uma série de soluções, como eu mencionei, inteligência artificial, algo que a gente já usa há muitos anos, né, que a gente tem investido muito, né, nos últimos anos, tem sido a inteligência artificial generativa. Algumas soluções, né, que eu gosto sempre, né, de citar, né, a gente já falou aqui, né, de tokenização, óbvio, isso
do ponto de vista de segurança é fundamental, mas a parte da autenticação, né, das pessoas, seja nas transações ou em qualquer momento da jornada do consumidor, também é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, de reconhecimento facial, acho que isso hoje coisa bastante difundido, mas um dos pontos que a gente tem, que a gente acredita bastante, a gente tem investido muito, principalmente usando inteligência artificial, é aquilo que a gente chama de autenticação comportamental, que vai muito além, né, de uma digital, de um rosto. Então, a gente hoje tem soluções que olham detalhes como, por exemplo, a forma com que você digita no seu celular, se você usa um dedo, se você usa 2 dedos, a velocidade com que você bate, os erros que você comete, a angulação que você segura o seu celular. Ou seja, tem uma série de aspectos comportamentais que ajudam, né, nessa prevenção, óbvio, com uma carga brutal de inteligência artificial para ir cada vez mais aprimorando esses modelos. Né? Isso também gera, ou pode gerar atrito, as coisas podem ficar um pouquinho mais difíceis. Como é que a gente lida com isso? Ele sabe e está vulnerável em algum momento com uma transação. O que ele quer, ele não se importa de ser negado, sabe, Edson? Eu acho que ele se importa de não ter como confirmar aquela transação rapidamente. Né? Então a gente vê que muitas empresas, muitos emissores já conseguiram criar ferramentas e na hora você consegue confirmar uma transação. Eu acabei de fazer uma transação, foi bloqueada. Não tem problema. Eu não vou me sentir mal se for bloqueada. Ela faz parte do banco me dar essa segurança. Mas se eu puder, no momento seguinte, apertar um botãozinho aqui e falar essa transação sou eu que estou fazendo, tá tudo certo. Eu acho que os emissores estão fazendo isso de uma forma muito boa. A gente vê exemplos disso acontecendo. Você confirma com um push, você confirma com SMS, você confirma de alguma forma. Então, assim, a gente tem que se adaptar aqui de criar ferramentas, e do mesmo jeito que a gente está reunido aqui hoje, né, falando sobre meios de pagamento, aqui do lado deve ter um monte de gente aqui da indústria de fraude fazendo o comitê deles e definindo quais são as metas do ano que vem de fraude, de como é que eles vão hackear a gente, como é que vão fazer isso. A indústria é muito sofisticada também. Né? Eles também são bem evoluídos. O Brasil tem esse problema. Então a gente aqui tem que estar sempre um passo à frente. A gente tem que estar se antecipando. Ferramentas de AI são fundamentais para isso. A Visa, o ano passado, só com ferramentas de AI, com autorização, a gente preveniu cerca de 40 bilhões de fraude, 40 bilhões de dólares de fraude. Né? Então, vê a importância da gente estar trabalhando nisso. E se a gente pensar aqui em caso prático, até um tempo atrás, quando a gente começou a colocar o contato, esse NFT aqui, né, o NFC para todo mundo, vocês lembram qual era o valor? R$50. Né? E, pô, o pessoal fala R$50, né? Vai dar problema, vão me roubar. Foi fácil provar R$50, né? Se não foi uns 50, não foi fácil. E hoje a gente está falando de R$200. E nem por isso a gente teve aumentos de fraude. Ou seja, a gente consegue, através de inteligência artificial, saber que aquela pessoa que está usando aquele comportamento é ela mesma. Então por que não deixar ela usar? Né? Ou se não é ela, eu estou suspeitando, porque eu não mando uma confirmação e ela me responde rapidamente. Eu acho que aqui é uma combinação, sem dúvida. Pagamentos, não dá para falar de pagamentos sem pensar em segurança. A gente está lidando com dinheiro, a gente tem que ter muito cuidado com isso e segurança é fundamental. Excelente. E dentro desse contexto, como o Banco Central está trabalhando para garantir que o ambiente financeiro permaneça seguro? Eu imagino que vocês não dormem direito, né? Como é que eu acho que assim, a gente tem, né, acho que eu comentei naquela fala inicial, uma regulação específica, né, a gente acha que, como falou o Edu, né, segurança é sine qua non, né, não existe o nosso business não existe o business de pagamento, serviço financeiro sem segurança, e cada ator que está atuando nessa indústria tem que estar imbuído dessa realidade, sabendo que ele tem que estar fazendo o máximo dele, porque tem alguém do lado de lá que está fazendo o máximo para tirar, né, os recursos dele. E uma coisa que a gente tem que estar sempre preocupado, né, a gente vê, por menor que seja né, o percentual das fraudes, quando a gente vê o tamanho, né, dessa indústria, a quantidade de transações, quando a gente pega em números absolutos, ainda é um número, digamos assim, que preocupa e que a gente tem que trabalhar e tem que reduzir. E como eu disse também, acho que é importante não só a gente ter a tecnologia adequada, mas cada vez mais também ter os nossos usuários educados naquelas situações
em que eles estão abertos a essa educação. Digo isso porque, de novo, quando a gente olha, né, boa parte dessas fraudes, elas ocorrem com o usuário mandando executar aquela transação, né? De novo, ele é induzido a erro, seja por engenharia social, e é óbvio que, né, que a gente pega em deepfake o que a IA consegue fazer hoje, você não vai mais poder acreditar num vídeo, você não vai poder acreditar numa gravação, né, que você acredite ser de um familiar seu, porque simplesmente pode ser alguém te enganando por meio da IA. Né? Então, a gente vai ter que educar o usuário para essa realidade desafiante e que a tecnologia é um importantíssimo aliado, mas insuficiente. Concordo, a educação é fundamental, não só para a segurança do sistema, como também inclusão financeira e assim por diante. Tem uma pergunta da Nath Chagas, que acho que você já respondeu de certa forma, mas eu vou fazer pergunta. Com o aumento da digitalização, naturalmente, existe um aumento das questões de fraude. Dado isso, como o regulador e as bandeiras entendem que poderiam ajudar na prevenção da fraude? Acho que você já respondeu muito disso, mas ela vai além. E quanto produtos como 3D Security, famoso 3D Security, e tokenização pode ajudar nesse combate? Eu vou alertá-los de uma coisa. Logo cedo, nós tivemos um painel aqui com o varejo. E os varejistas que estavam aqui presentes disseram que não usam e não funcionam 3D Security. Má notícia para vocês. Sinto muito. Como é que vocês respondem? Boa, eu acho que o Tanjoni até chegou a passar aqui, mas a gente está desenvolvendo aqui uma solução que chama Click to Pay. Né? Click to Pay já está em piloto em alguns estabelecimentos. O Click to Pay nada mais é uma forma de você colocar suas credenciais de pagamento lá uma vez só, cadastra ela uma vez só, e toda vez que você entrar num dos sites que fazem parte desse ecossistema, eu vou escolher, quero pagar dessa forma, e pronto, eu não preciso preencher tudo de novo, eu não preciso me validar, colocar CVV, aquela coisa toda. Então é uma forma muito mais rápida, que a indústria está aqui fazendo juntos, né, para poder dar essa inclusão digital para quem hoje não tem uma opção, né, tão fácil como usar um cartão de crédito. Né? Aqui no caso a gente está falando para outros tipos de cartões. Bom, antes de mais nada, a gente acredita que o futuro é tokenização. A tokenização com a autenticação, né, super desenvolvida, da forma que a gente está discutindo aqui. Mas a gente não pode também deixar de falar do 3DS, porque o 3DS, ele de fato, quando ele nasceu com talvez uma experiência, talvez não, certamente uma experiência, né, que acabava sendo não muito adequada. É importante a gente enfatizar que existem novas versões de 3DS, talvez a gente precisaria até mudar o nome, viu, Edu, porque esse ficou meio marcado de forma negativa. Né? Exatamente. Então, que hoje, assim, a gente usa exclusivamente informações sem precisar interferir no processo do checkout. Uma das grandes reclamações, né, dos estabelecimentos comerciais é que o 3DS ele acaba criando uma fricção no processo de checkout. Isso gera abandono, né, da venda, que é o que ele quer fazer no final das contas. Né? E essa nova versão é uma versão onde o estabelecimento comercial ele trafega os dados através do mesmo protocolo, né, por isso que a gente não mudou o nome, então, de novo, acho que talvez tenha que repensar isso, né, e sem qualquer tipo de envolvimento, né, com o comprador, ou seja, evitando qualquer disrupção naquele processo e, consequentemente, o abandono. Né? Mas eu acho que é importante a gente frisar, né, o Edu voltou aqui a falar do Click to Pay, ele traz essa tecnologia, ela traz a tokenização. E a tokenização, seja através do Click to Pay ou não, ele pode ser utilizado sem necessariamente o Click to Pay, é onde a gente realmente acredita que a solução de longo prazo vai endereçar esses problemas. Muito bom. Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu não vou ter condições de fazer todas, mas eu vou adaptar aqui a pergunta do Márcio Campos para o Banco Central. O Márcio se incomoda com a inclusão financeira em públicos que, por motivos próprios, não querem se fazer parte do movimento ou não querem incluir. Eu sei o que ele quer dizer, está citando alguns mercados onde a informalidade é comum. Eu vou fazer a pergunta de forma diferente. Alguma vez o Banco Central
eu acompanho o Banco Central desde a implantação do SPB, o relatório que você mencionou em 2005, o relatório de 2009. Alguma vez, na história toda, o Banco Central se preocupou com pagamento de imposto, informalidade, algum tipo de coisa assim? Eu acho que eu sei a resposta, mas eu queria ouvir do Mourão. Obrigado, Edson. De fato, bom, eu estou aqui em Brasília, não pude estar aí em São Paulo com vocês, né? E é outra instituição que cuida dessa parte tributária, tá? O nosso papel é eficiência do sistema financeiro, eficiência dos pagamentos, não nos cabe nada em termos de matéria tributária. É fato, né, a gente não pode, que eventualmente uma eletronização dos pagamentos ela ajuda como eu disse, no monitoramento, né, da economia. Então, não é por outra razão que a gente sabe que muito se usa, né, o dinheiro, né, o papel que a gente entrega para a sociedade. Os próprios criptoativos ou criptomoedas também têm essa função, entre aspas, né, de você escapar do crivo tributário, mas não, a gente não tem papel tributário, o que a gente quer é eficiência, bem-estar, né, da sociedade. Muito bom, eu sabia que era isso, mas é sempre bom ouvir. Aliás, acho que é a primeira vez que eu ouço o Banco Central no público falar que não se preocupa com esse aspecto. Na verdade, foi a primeira vez, a primeira interação que nós tivemos na BEX com o Banco Central lá atrás, 2001, 2002, ainda era o Antônio Marciano, lembra dele? A gente dizia, você está procurando o lugar errado, procura na informalidade que você vai ver que tem... Ele dizia, não estou preocupado com isso, que não é o papel nosso. Bom, nós estouramos nosso tempo, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês encerrarem o painel. Uma reflexão sobre o futuro dos meios de pagamento no Brasil. Sem muita fantasia, mas qual é a visão de vocês para o futuro de pagamento no Brasil? E como o alinhamento de objetivos entre regulador e as bandeiras de cartões e outros participantes do setor pode garantir um futuro seguro, inclusivo e inovador para todos? Essa é a pergunta para os três. Para encerrar, já se despedindo. Bom, vamos lá, deixa eu começar então. Bom, acho que a inovação aqui do papel da indústria aqui privada, a gente tem que estar sempre atento a isso. E, óbvio, sob supervisão do Banco Central, regulando, deixando os parâmetros claros. A gente, no Brasil, na questão do B2C, eu acho que a gente está comentando aqui com o Augusto, a gente está bem resolvido aqui. Eu acho que o Brasil é referência no mundo inteiro. A gente que trabalha em empresa multinacional, a gente recebe muita visita de fora para ver a evolução que o Brasil está em relação ao meio de pagamento no B2C. Eu vejo aqui uma grande oportunidade para a gente ir para o B2B, né? E no B2B tem, eu acho que 2 ou 3 vezes mais volume que hoje transaciona em B2C, e a gente não captura isso de uma forma eletrônica, de uma forma eficiente, como deveria ser, ou como a gente faz muito bem hoje no B2C, né? A gente fala em duplicata, nota fiscal, transferências. Acho que aqui tem uma oportunidade nossa aqui enorme de fazer essa mesma experiência bacana que a gente tem no B2C e no B2B. Concordo plenamente com o Edu, né? O Edson aqui no começo da nossa conversa falou que lá atrás a gente penetrava 2%, né, do consumo das famílias brasileiras. Hoje, os dados que a gente tem da BEX, a gente chegou com cartões em 57% de penetração. Quando a gente adiciona a Pix, já passa de 80%, tá certo? Então, quando a gente fala de consumo privado, realmente as oportunidades elas acabam ficando bem menores. Então, pagamentos de empresas, sejam independente de tamanho, pequenas, médias, maiores, eu acho que realmente é uma grande tendência, né, para o nosso mercado, sem dúvida, é uma oportunidade muito grande. Uma outra que eu vejo assim, muito clara também o que a gente chama de multitrilhos, né? Acho que isso também é uma tendência muito grande, cada vez mais os atores da nossa indústria participando de forma muito ativa, seja o consumidor, seja o banco, seja o adquirente, seja a bandeira, o comércio.
Você pode utilizar, quando a gente pensa, né, a gente trilhos, a gente está falando de cartões, a gente está falando de Pix, a gente está falando de Open Finance, a gente está falando de Drex, tudo isso, de uma certa forma, vai começar cada vez mais a cruzar os seus caminhos, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? Então, faz uma coisa que eu sempre falo, a gente faz Pix em mais de uma dúzia de países, né, ao redor do mundo, já investiu muito nisso, nesse negócio de pagamento entre contas, né? Moeda digital, né? O Edu comentou, a gente está trabalhando também junto no Banco Central, algumas inovações do Drex também, então eu acho que essa também, além dos pagamentos, né, entre empresas ali, não só o B2B, mas o pagamento de empresas propriamente ali, as pequenas, as menores, é uma grande tendência mais essa questão do cruzamento dos trilhos de pagamento. Cada vez mais você está em todos os espaços, independente do papel que você compra na cadeia. Eu acho isso uma tendência muito forte também. Muito bom. Muito bom. Então, se o consumo privado está quase tomado por essas moedas, vamos lá para o mundo B2B para continuar crescendo, é isso? Também, bom, né? Também. Ricardo, como é que vocês, como reguladores, enxergam esse futuro, o seu fechamento? Obrigado. De fato, o nosso papel continuará sendo o de estimular, né, o setor privado a inovar, a que novos entrantes venham trazendo inovação tecnológica e novos modelos de negócio para melhorar, no frigir dos ovos, a vida da nossa sociedade, com esse cuidado, né, de que sempre atrelado a esse fator segurança, né, que de novo está no cerne do nosso business, né? Eu acho que a gente tem cumprido esse papel nesse diálogo, né, com esses atores, né? Eu mencionei várias formas como esse diálogo tem se dado. Acho que a regulatória talvez seja uma delas, mas longe de ser a única e, quiçá, a mais importante. A gente tem uma série de interações que eu acho que acabam suplantando a necessidade regulatória. Acho que a nossa regulação ela tende nesse ponto, e acho que desde que nasceu ela tende a ser bastante principiológica, e a gente acredita na evolução, né, pela indução, pela conversa e por uma visão compartilhada, né, de um futuro, né, de pagamentos eficientes e baratos aí para a nossa sociedade. Excelente. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela sua disposição de última hora participar conosco. Foi enriquecedor. Obrigado, Tangione. Obrigado, Edu. É sempre um prazer estar com vocês. E obrigado à plateia por ter ficado aqui.